tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, gente, nós vamos fazer nossa oração aqui, que é o de todos os dias da nossa Câmara aqui. Um hino. Depois eu faço o agradecimento a todos vocês. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos vocês da escola João Barreto, aos professores que estão aqui presentes, e que essa Casa Legislativa
esteja sempre de porta aberta para vocês. Hoje nós não temos nenhum projeto aqui, mas nós temos o Pitiu, que é o nosso Fernando, né? Que advoga aqui para a Câmara Municipal. Ele vai passar para vocês aí o que é uma legislatura, um executivo exerce, o legislador exerce, certo? Nessas funções aqui da Câmara, para vocês ficarem mais por dentro o que é uma política. E eu agradeço a presença de todos aqui, tá? Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Pitiu aqui para vocês. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, servidores da casa, autoridades. Boa tarde aos alunos da Escola João Barreto, aos professores. Sejam bem-vindos a esta casa. Presidente, cumprindo o protocolo, eu vou fazer a leitura da ata da reunião anterior, para a gente colocar em discussão e votação, e após eu faço a explanação. Ata da sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Dores de Guanhães, Estado de Minas Gerais, realizada aos 27 dias do mês de março de 2024, iniciada às 6 horas e 15 minutos, na sede da Câmara Municipal, localizada à Travessa Bias Fortes, número 75, Centro, Dores de Guanhães, Minas Gerais. Registra-se a presença total da edilidade do município e alguns cidadãos dourenses. Dando início, o senhor presidente Alexandre Vieira Campos solicita a todos para ficarem de pé para a oração inicial e, em seguida, ouvirem o hino nacional. Logo após, o assessor da Câmara, Fernando dos Santos, fez a leitura da ata da reunião ordinária do dia 15 de março de 2024, que foi aprovada por unanimidade dos votos. Posteriormente, foi apresentado o projeto de resolução número 02, de 25 de março de 2024, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito do Poder Legislativo Municipal. O projeto foi discutido pelos senhores vereadores, colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos. Em seguida, foi apresentado o projeto de resolução número 03, de 25 de março de 2024, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, da comissão de contratação e dos gestores e fiscais de contratos no âmbito da Câmara Municipal de Dores de Guanhães. O projeto foi discutido pelos senhores vereadores, colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos. Logo após, foi apresentado o projeto de resolução número 04, de 25 de março de 2024, que dispõe sobre o enquadramento dos bens de consumo nas categorias de qualidade comum e de luxo, do cumprimento da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, e estabelece outras providências. O projeto foi discutido pelos senhores vereadores, colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos. Posteriormente, foi apresentado o projeto de resolução número 05, de 25 de março de 2024, que dispõe sobre a contratação direta de que trata a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal de Dores de Guanhães. O projeto foi discutido pelos senhores vereadores, colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos. Em seguida, foi apresentado o projeto de resolução número 06, de 25 de março de 2024, que dispõe sobre a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, ETP, para as contratações de bens, serviços e obras no âmbito da Câmara Municipal de Dores de Guanhães, Minas Gerais. O projeto foi discutido pelos senhores vereadores, colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos. Dando sequência, foi apresentado o projeto de lei número 07, de 25 de março de 2024, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços, para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da Câmara Municipal de Dores de Guanhães. O projeto foi discutido pelos senhores vereadores, colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos. Logo após, foi apresentado o projeto de resolução número 08, de 25 de março de 2024,
que estabelece procedimentos para a participação de pessoa física nas contratações públicas, de que trata a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal de Douras de Guanhães. O projeto foi discutido pelos senhores vereadores, colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos. Posteriormente, foi apresentado o projeto de resolução número 09, de 25 de março de 2024, que regulamenta os procedimentos auxiliares das licitações e contratações, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 78 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal de Douras de Guanhães. O projeto foi discutido pelos senhores vereadores, colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos. Em seguida, foi apresentado o projeto de resolução número 10, de 25 de março de 2021, que regulamenta a aplicação de sanções administrativas por infrações cometidas nos termos da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021. O projeto foi discutido pelos senhores vereadores, colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos. Posteriormente, foi apresentado o projeto de lei de resolução número 11, de 25 de março de 2024, que regulamenta, no âmbito da Câmara Municipal de Douras de Guanhães, os procedimentos aplicáveis às modalidades de licitação previstas na Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2024. O projeto foi discutido pelos senhores vereadores, colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos. Por último, foi apresentado o projeto de resolução número 12, de 25 de março de 2024, que dispõe sobre o plano de contratações anuais de bens, serviços e obras e soluções de comunicação. O projeto foi discutido pelos senhores vereadores, colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votos. Não tendo nada mais a ser apresentado, o senhor presidente faz as considerações finais, agradece a todos pela colaboração nesse ato e pelo trabalho dedicado à causa pública, dando por finalizada a reunião. Eu, Milene Carvalho de Oliveira, lavei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo presidente e os que desejarem. Prontinho? Ata em discussão, Valdemar. Tranquilo, senhor presidente. Não há o que acrescentar. Pezinho. Bola. Sim. Mandinho. José. Beleza. Ata em votação, Valdemar. Voto é sim. Voto pela aprovação. Pezinho. Sim. Bola. Sim. Sim. Mandinho. André. Sim. Carlinhos. Sim. Sim. Ata aprovada por unanimidade. Presidente, tem mais algum assunto ou pode passar? Pode Bom, dar início no negócio para os meninos. sim. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos vocês. Você quer ficar aqui? Não, fica aqui para você, que aí você já fala direto. Obrigado pela... Pois é. Bom, queria cumprimentar mais uma vez os professores, os alunos aqui da Escola João Barreto. E é com um prazer muito grande que eu aproveito essa oportunidade dada pelo presidente, pela Câmara, de estar falando para vocês um pouco aí de separação de poderes, de tripartição dos poderes, de governo brasileiro também, de como que como que funciona o governo. E para começar, até eu queria fazer uma pergunta, se alguém quiser responder, eu até gostaria da participação. Como que funciona o sistema de governo nosso? Por que que eu não posso parar um carro ali na porta? Aquela placa lá, um R com um corte em vermelho, por que que eu obedeço aquela placa? Aí alguém poderia me falar, vai ver um policial e vai multar. Bom, mas por que que o policial tem autonomia, tem autoridade de multar? Então eu queria fazer um raciocínio com vocês e partir lá do começo. E até eu recomendo aos alunos aí, e aquelas pessoas que gostam de ler,
um livro que chama A Cidade Antiga. O autor é Fustel de Coulanges. E ele trata exatamente disso. Ele trata de como começou tudo. Segundo ele, segundo a teoria dele, no início da civilização, aconteciam os grupos, né, agrupamentos, as famílias que até então eram dominadas pelo patriarca, pelo mais velho, pelo pai, até tem a figura do pater familias lá no direito antigo, que era quem dava as ordens. Então a vontade dele era cumprida por aquela família. Mas aquela família foi se juntando a outra para fazer os grupamentos, e daí surgiu a cidade. Mas quando surgiu a cidade, começou a ter a complexidade de como que essa ia ser orientada e como que ia funcionar essa sociedade, essa comunidade. E daí surgiu que até então, essa sociedade que até então ela era coordenada pelo mais velho ou pelo patriarca, ela passa a ser orientada por alguém mais qualificado daquela comunidade. E aí foi surgindo a necessidade de um governante. Esse governante, a princípio, ele era ligado ao poder divino. Era como se Deus tivesse iluminado ele, e até então o Estado, que como a gente conhece aqui a sociedade, o Estado brasileiro, ele era muito ligado à religião. Essa figura do governante, ela era ligada a Deus. Era como se Deus tivesse iluminado ele para que ele governasse. E isso permaneceu até, se eu não me engano, a Constituição Brasileira de 1824. Foi que aboliu essa questão do Estado ser laico. Quer dizer, um Estado que está separado da igreja. Bom, mas aí, esse governante, ele passou a ser um senhor que mandava em tudo, uma pessoa que mandava em tudo. E daí nasceu a figura do soberano, do absolutista, daquele governante que ele mandava em tudo, e às vezes ele cometia erros que não tinha como corrigir. Se a lei era ele, se ele mandava em tudo, e tudo que era decidido era por ele, a sociedade ficava à mercê de uma pessoa. E isso começou a ser, vamos dizer assim, colocar em xeque essa situação. Como que funcionaria essa sociedade no poder de uma pessoa só? O primeiro pensador, talvez, que fale de maneira mais contundente isso é Rousseau. Se vocês tiverem interesse também, tem um livro chamado O Contrato Social, de Rousseau, que ele trata dessa questão. As pessoas, por necessidade de alguém que fosse cuidar delas e alguém que tomasse a iniciativa de defendê-las também dos perigos e das questões de vizinhança, questões que todos nós vivemos hoje em dia, né? Quem a autoridade viria de onde? Então, o Rousseau explica, através desse livro Contrato Social, que esse contrato social ele é um pacto que as pessoas fizeram, que todo mundo iria respeitar, e que esse pacto passaria a regular as ações daquelas pessoas. Tem outros pensadores também dessa época, e também isso culminou no Iluminismo e na Revolução Francesa, que aí aparece outra figura também que é muito importante para os sistemas de governo mundial hoje, que se chama o Montesquieu. Ele foi um dos criadores desse sistema triplo de governar, que seria o executivo, o legislativo e o judiciário, que é adotado no Brasil e em muitos países do mundo inteiro, é adotado esse sistema. Pelo menos grande parte do mundo ocidental que a gente conhece, ele se baseia nesses três poderes hoje. Como funciona isso? Às vezes até para os alunos aí que talvez nunca pararam para pensar nisso. Tem um poder que é o executivo, que ele vai executar a lei, ele vai fazer cumprir a lei. Então ele é responsável pela segurança pública,
ele é responsável pelo cumprimento das leis de trânsito, ele é responsável pela construção das pontes, então ele executa, por daí o nome de executivo. Vem o poder legislativo, que no caso municipal, daqui a pouco eu vou fazer um contraponto aí para vocês, da questão federal com a questão municipal, e até estadual. Mas o poder legislativo, ele cria as leis. Ele não executa, mas ele cria. Então ele passa ao executivo essas leis para serem cumpridas. Então, o poder legislativo, que é a função dos vereadores aqui, ele vai criar leis que orientam como vai ser feita determinada atividade do executivo. E ele tanto cria as leis, como ele fiscaliza isso. Aí vem o terceiro poder, que é o judiciário, que ele vai fiscalizar, mas ele vai fazer cumprir a lei, ele vai punir em caso de descumprimento da lei, e ele vai, de certa forma, fiscalizar e também acompanhar o funcionamento do executivo, do judiciário, do legislativo, desculpa. Bom, no Brasil, hoje é vigente esse sistema que eu te falei da tripartição dos poderes, que lá o Montesquieu falou que eles são harmônicos e cooperativos. Então, esses poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, em tese, nenhum é maior do que o outro. E segundo a Constituição nossa, os três são harmônicos entre si e cooperativos e autônomos. Então, cada um só tem sua autonomia. O executivo não pode influenciar no legislativo. Ele manda projeto de leis propondo e o legislativo vai desenvolver essa questão do processo legislativo. O Poder Judiciário, ele tem lá sua atribuição, mas ela não se confunde com o Executivo. Como também o Legislativo, ele não tem poder igual o Executivo. O Legislativo ele não faz cumprir a lei. Ele faz as leis, mas o Legislativo aqui, ele não constrói pontes, ele não constrói escolas, ele pode até sugerir ao Executivo para fazer. Bom, então, o Montesquieu lá, quando ele criou esse sistema, que a humanidade, o mundo ocidental que a gente conhece, tá, gente? Porque quando a gente fala humanidade, o Oriente ele é muito desconhecido para todos nós. Então, quando ele propôs esse sistema, ele fala de freios e contrapesos. Então, os poderes são autônomos, mas o legislativo fiscaliza o executivo. O judiciário fiscaliza tanto o legislativo quanto o executivo. O executivo ele cumpre as leis, mas ele está atrelado a condições estabelecidas pelo judiciário e pelo legislativo. Por exemplo, todos os anos, o prefeito manda para a Câmara o orçamento para ser executado no ano que vem. Então, quem aprova esse orçamento é a Câmara. De certa forma, ela está estabelecendo como que vai funcionar lá. E, de certa forma, ela está fiscalizando, de certa forma não, legalmente ela está fiscalizando o cumprimento do orçamento. Então, esses poderes são harmônicos para que um não seja maior do que o outro, ele fique invadindo a competência do outro. Bom, eu vou falar para vocês um pouco de Constituição também. O Brasil, ele adotou esse sistema que eu estou falando para você, da tripartição. A primeira Constituição brasileira, ela foi promulgada em 1824 por Dom Pedro I. Aí me permita abrir um parênteses para vocês, os alunos. O que é a Constituição? Não sei se vocês sabem. A Constituição ela pode ser chamada de Constituição Federal, Carta Magna da República e outros nomes, vocês podem ver, que ela é a lei maior nossa. Tudo que se faz no Brasil, se a Constituição não está lá expressamente estabelecido, ela vai prever que uma lei vai regulamentar aquilo. Então, se você perguntar como que é o ensino na escola João Barreto, a Constituição vai falar lá nos direitos sociais, artigo 6º, que é dever
do Brasil, é dever da União, estabelecer critérios da educação e tal, e tal, e tal, tal. A saúde, a mesma coisa, artigo 195, se eu não me engano. É direito de todo brasileiro, tem direito à saúde, tal, tal, tal. Então, essa Constituição, ela estabelece tudo. Tudo que você pensar, ela está previsto lá. Ou então, ela vai permitir que se crie leis que vai regular determinada conduta nossa do brasileiro, tá? Inclusive com relação aos países vizinhos e política internacional e etc. Aí nós tivemos outras constituições. Em 1891, em 1934, 1937, 1967 e, finalmente, a de 1988. Para não estender muito o assunto, a última, que é de 1988, ela é chamada de Constituição Cidadã, porque, além daquelas outras, os direitos individuais, direitos sociais, eles vieram sendo implementados aos poucos. Por exemplo, a Constituição de 1934 é que ela permitiu que o maior de 18 anos votasse e que a mulher votasse, mas vedava ainda o voto ao analfabeto e aos mendigos também. A última novidade na Constituição de 88, ela trouxe o direito de votar para vocês aí de 16 anos e também a questão do analfabeto poder votar e a questão do mendigo também. Ela não prevê mais renda para a pessoa votar. Isso são novidades que eu não vou me estender muito para não até dificultar o entendimento de vocês. A minha intenção hoje é só aguçar em vocês o pensamento. Por que é assim? Eu vou estudar isso, eu vou ler o livro lá para entender como que funciona. Por que o governo pode mandar? Por que o presidente da República, ele dá determinada, por decreto, pelos meios próprios lá, ele resolve alguma coisa? Por que o presidente da Câmara aqui, ele determina que seja assim, que seja assado? Por que o vereador, ele tem a atividade dele? Eu acho que importante para vocês é isso. A minha intenção, pelo menos, é que vocês tenham a oportunidade de pensar nisso, tá? Bom, Dores de Guanhães. Vamos falar de Dores de Guanhães agora. Eu vou voltar um pouquinho atrás só para me reportar para vocês sobre a questão do legislativo federal, o estadual e o municipal. Vocês vêm falar na televisão, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, então o Congresso Nacional, aí a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Câmara Municipal de Dores de Guanhães. Todos esses poderes são legislativos. Só que tem uma diferença no Brasil, que o sistema federal, ele é bicameral. Então, lá em Brasília, são deputados federais e senadores. A união dessas duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, formam o Congresso Nacional. No estado de Minas Gerais, nos demais estados membros da federação, não existe essa figura do Senado. Então, só existe a Assembleia Legislativa nos estados. E também nas cidades, nos municípios, também não existe duas câmaras, Senado e Câmara dos Deputados. No caso aqui do município, é só vereador. Outra diferença para vocês entenderem dos poderes também. Existe, na esfera da União, existe o judiciário. Na esfera do Estado, existe o judiciário, mas na esfera municipal não existe o judiciário no município. Então, aqui no município, você só tem a representação física do poder executivo e legislativo. O judiciário aqui, ele está presente através da justiça estadual, tá? Então, o juiz que está lá em Guanhães, que eu vou fazer uma diferenciação para vocês também. A comarca de Dores de Guanhães é Guanhães, a cidade de Guanhães. Mas cidade, comarca, bom,
É porque onde tem um juiz, está representado o poder judiciário estadual. Então, aquela jurisdição dele forma uma comarca. Então, a comarca de Guanhães, onde está o juiz, ela concentra os municípios de Dores de Guanhães, Senhora do Porto e Guanhães. Antigamente, Braúnas também. Depois, Braúnas hoje faz parte da comarca de Mesquita. Bom, mas Dores de Guanhães, então, ela foi emancipada como município em 30 de dezembro de 1962. A partir daí, ela passou a ter um prefeito, ela passou a ter vereadores, ela passou a figurar no cenário nacional como município. Bom, tiveram o primeiro prefeito, eu já li alguma coisa a respeito, mas não me recordo, mas o primeiro prefeito, se não tinha eleição, como é que foi o primeiro prefeito de Dores? Ele era nomeado pelo governador antigamente, ele ocupava aquela posição e, posteriormente, havia eleição futuramente. Bom, hoje, em Dores de Guanhães, então, temos o Poder Executivo, que ele é representado pelo prefeito e com sede na prefeitura, e o secretariado lá também, os secretários de Educação, secretário de Cultura, secretário de Administração, eles são nomeados pelo prefeito e fazem parte do Poder Executivo. A Câmara Municipal de Dores de Guanhães, eu já te falei para vocês, ela é unicameral, né? Não tem, o Legislativo Municipal ele não é subdividido. Essa Câmara, ela é regulada pela Lei Orgânica Municipal. O que é a Lei Orgânica Municipal? Vocês me desculpem até ficar repetindo, porque como eu estou falando, às vezes, para os alunos, eu prefiro, às vezes, esclarecer melhor. A Lei Orgânica Municipal, ela foi criada pelos vereadores de Dores de Guanhães, ela é como se fosse a Constituição do município de Dores. Então, o que vai funcionar no município de Dores, como o município de Dores vai funcionar, ele vai estar estabelecido nessa Constituição, na Lei Orgânica Municipal, desculpa. Então, essa lei orgânica é que vai estabelecer as questões do município todas. E a Câmara Municipal, falando agora do Poder Legislativo de Dores, ela está representada por 9 vereadores, que tem uma mesa diretora, onde o Alexandre Vieira Campos é o presidente, o André Luiz Ramos é o vice-presidente e o Carlos Henrique de Andrade é o secretário. E mais os outros vereadores que também se dividem em comissões. Então, a Câmara de Dores, ela vai estar dividida, dependendo do assunto a ser tratado, dependendo do assunto que a proposição de lei vem para ser votada, essas comissões vão analisar esses projetos e emitir parecer. Então, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que ela é composta por José Cassimiro Gonçalves, Sebastião Andrade Silva e José das Dores Alves. Uma segunda comissão, que é a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que é formada pelo André Luiz Ramos, José Cassimiro Gonçalves e José Geraldo Monteiro. E a Comissão de Serviços Públicos, que ela é composta pelos vereadores Carlos Henrique de Andrade, Evandro Aparecido Bento e Valdemar dos Reis. Voltando, a Câmara, a função maior da Câmara, a função primordial da Câmara é o que? É legislar e fiscalizar. Então, como funciona? Até foi uma pena, o presidente até, assim, ele até comentou comigo que não tinha projeto nenhum para vocês verem como que funcionaria o processo legislativo de um projeto de lei. Então, eu vou tentar explicar para vocês que quando o prefeito, que tem a competência legislativa dele, ele quer propor um projeto de modificação no orçamento, por exemplo, ele manda o projeto para a Câmara, esse projeto, o presidente da Câmara, quando recebe o projeto, ele despacha no projeto, determinando que as comissões passem a fazer o parecer, passem a emitir o parecer, e já coloca
após essa situação, ele coloca em pauta para depois ser apreciado pelo plenário da Câmara. Esse projeto, como ele pode, se ele tiver um impacto financeiro, então a contabilidade da Câmara vai fazer um estudo de impacto financeiro para enviar para a Comissão de Finanças e Orçamento, para que ela nutrir ela de informações para que esse projeto seja analisado por essa comissão. Essa comissão vai dar o parecer dela. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação também vai ver se o projeto atende às questões de redação, as questões de legalidade, constitucionalidade do projeto. Eu também vou emitir o parecer, como assessor jurídico, eu vou emitir o parecer se esse projeto atende os requisitos, os pressupostos legais para ser levado a plenário. E só então o presidente coloca em pauta e na próxima reunião ele coloca aqui em discussão o projeto. Como fez aqui com a ata. Os vereadores vão se manifestar a respeito da ata ou a respeito do projeto. E se tiver alguma questão que o vereador queira apreciar melhor, que ele queira, de certa forma, estudar melhor o projeto, ele pode pedir vista desse projeto. Então, o vereador passa, esse projeto vai ficar em mãos do vereador por um determinado prazo, de repente, dependendo do assunto, e aí, numa próxima reunião, ele volta à discussão. Assim que a discussão for exaurida, não tiver mais discussão, não tiver mais motivo nenhum, não tiver assunto relevante mais que o vereador entenda pertinente, aí sim o presidente da Câmara vai botar em votação o projeto. Esse projeto, ele vai ser votado pela maioria, dependendo do assunto, e dependendo da que a gente chama de quórum especial, ele vai ser aprovado por 2/3 dos vereadores. Ele tem que ser aprovado pela maioria dos 2/3, né, dos vereadores para ser considerado aprovado. Bom, a Câmara, pessoal, as resoluções, as decisões da Câmara, elas se dão através de leis que são propostas pelo Executivo, pelo Legislativo, por um dos vereadores, pela mesa da Câmara, dependendo do assunto, ou até pela própria população. A Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno nosso, ele prevê a possibilidade de que a população também apresente projeto de lei, cumprindo os requisitos lá que estão estabelecidos. Esse projeto vai passar pelo mesmo processo legislativo do projeto de lei encaminhado pelo prefeito ou por um vereador, desde que cumpra lá os requisitos lá de admissibilidade estabelecidos. A Câmara também, ela exala decisões por resoluções, que são documentos que vão reger o sistema de funcionamento da Câmara e estabelecer critérios para funcionamento interno. As resoluções servem para isso. O decreto legislativo também é uma forma de decisão da Câmara que aprova o orçamento, que tem uma aplicação específica. Os vereadores também, e a Câmara também, ela pode vetar, como existe no âmbito federal e no âmbito estadual também, ela pode vetar o projeto de lei encaminhado pelo prefeito ou por um vereador, e esse veto a própria Câmara vai também reanalisar numa reunião futura, cumprir os requisitos lá e aprovar ou não essa lei. Ela vai apreciar esse veto de maneira que o projeto de lei vai ser aprovado ou não. Existem outras figuras também de decisão da Câmara que pode ser emenda, o vereador pode apresentar emenda a um projeto de lei, pode melhorar, pode modificar, pode extinguir determinados artigos para que no pensamento dele aquela lei melhore, né? O vereador também ele pode usar de requerimentos para as autoridades, solicitando informações, né? Requisitando informações, até no uso da questão fiscalizatória do vereador, um dos instrumentos que ele tem à mão seria o requerimento.
O vereador também está previsto no regimento interno nossa questão de indicações que ele pode fazer para o setor executivo, para o poder executivo, para que sugira melhorias, sugira questões de funcionamento do poder executivo através de indicações. Outra decisão também é a representação, quando aí lá no poder fiscalizador do vereador também, ele pode representar quando a determinada autoridade que ela está cometendo algum tipo de ilegalidade, algum tipo de irregularidade, a Câmara pode expressar também a sua satisfação ou insatisfação através de moção, tá? Ela pode mandar uma moção de agradecimento para alguém, uma moção de congratulação, uma moção de repulsa. Então, a Câmara também ela tem essa atribuição. E as decisões internas, onde o presidente, a mesa diretora, os próprios vereadores, eles estabelecem critérios que só atingem os servidores da Câmara. No caso da portaria, que ela tem publicidade. E também o memorando, que mais é questão interna da Câmara. Presidente, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar para os alunos aí. Eu fico à disposição para alguma pergunta, se eu puder contribuir de mais alguma forma. Senhor presidente, doutor Fernando, deixa eu só acrescentar para o senhor aqui, como o senhor falou aí, acho que é importante, relevante isso, quando ele falou do primeiro prefeito de Douros de Goiães, quase todas as pessoas sabem que foi José Bueno Bruzzi, né? Agora é muito importante lembrar também quem que é José Bueno Bruzzi, né? Como que ele veio para Douros, ele veio como revendedor da Ródia, ele era farmacêutico formado pela Universidade de Ouro Preto, veio para Douros, ficou por um tempo, depois voltou para Douros, aqui instalou-se, construiu a primeira escola de Douros de Goiães, que foi hoje Escola Municipal José Bueno Bruzzi, que leva o nome dele, né? E aquele prédio foi construído na época dele com a ajuda de terceiros, e chamava-se Ginásio Normal Nossa Senhora Aparecida, onde eu estudei, e várias pessoas aqui estudaram naquele ginásio. Ginásio Normal Nossa Senhora Aparecida. Então, depois ele passou por aumentou mais um pavimento nele, mas toda a estrutura foi construída naquela época. É importante também, que o doutor Fernando talvez não lembrou, porque o assunto é vasto, na Câmara Municipal nós temos duas palavras distintas, que é a legislatura e a sessão legislativa. Não é? Sessão legislativa é tudo isso que acontece aqui, são as reuniões que acontecem durante o ano. A legislatura é tudo que acontece nos 4 anos. Então, sessão legislativa são as reuniões que acontecem anualmente na Câmara Municipal. Legislatura são os 4 anos de mandato dos vereadores. Isso é importante. Outra coisa que é muito importante, que é falar sobre o orçamento. Né? O orçamento. Quando o prefeito manda um orçamento para essa casa aprovar, ele manda um orçamento por quê? De um ano para o outro. Então, esse ano, 2024, nós votamos o orçamento para 2025. Como é que faz isso? O prefeito tem que juntar todo o secretariado dele e imaginar lá, por exemplo, quanto nós vamos gastar, por exemplo, com a saúde, tem que colocar no papel. Quanto nós vamos gastar com o setor de obras, tem que colocar no papel. Na vida pública, para vocês que estão nos visitando, na vida pública, o dinheiro público não é como o nosso dinheiro, que nós tiramos e pagamos aleatoriamente da forma que nós queremos. Tem que ser tudo programado. Então, toda a vida do município, né, todas as despesas do município, elas têm que vir inseridas nesse orçamento que passa de um ano para o outro. Normalmente, ele vem aqui para o mês de setembro, a gente começa a estudá-lo, discuti-lo, e vota-se em dezembro. Né? Então, tudo tem que ser programado na vida pública. Tá certo? E eu quero aproveitar para parabenizar todos vocês por essa iniciativa, né, da escola, de estar trazendo os alunos aqui, e dizer para vocês que nós estamos passando, né, presidente? Nós estamos indo. E é preciso que a juventude passe a gostar de política. Eu, de vez em quando, eu discuto isso com os meus filhos.
os jovens precisam gostar de política. Às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto de política, mas universal, política que move o mundo. É a política do meio ambiente, é a política da saúde, é a política de obras, é a política da sobrevivência, é a política da boa vizinhança, tudo envolve a política. E é importante que vocês gostem de política, porque quem nos garante que dentro de vocês aqui não vai ter um prefeito, não vai ter um vereador, não vai ter um governador, não vai ter um presidente, não vai ter um senador. A vida é assim, né? Nós podemos falar que não sou, mas de repente, quando desperta o interesse em algum de vocês, né, e em gostar da política, eu estou falando, gente, de política, tá? Não estou falando da politicalha, da política macabra, da política do jeitinho, estou falando da política que gerencia as nossas vidas e gerencia o nosso viver e tem que acontecer a nível de municípios e a nível de Brasil, tá certo? Então, sim, parabéns aos professores, parabéns à escola por ter disseminado em vocês, né, trazido em vocês, implantado em vocês essa vontade de conhecer a Casa Legislativa do município de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês e sejam todos muito bem-vindos outras vezes. Eu vou perguntar a vocês agora, fazer uma simples pergunta aqui, e queria que quem fez, levanta a mão. Quem não fez, também depois vai levantar. Eu queria saber de vocês, quem fez título aqui dessa turma que está aqui esse ano? Conta aí para mim. A turma está empenhada em votar aí, tá vendo? Parabéns, é isso aí, tem que participar, gente. Porque às vezes uma recomendação de vocês é bem ouvida, é bem certo. E é isso aí. São poucos que não fizeram. É por que não fez ainda? Porque não tem idade ainda? Ou que está faltando alguma coisinha para a gente dar o jeito? São quantos que... Faz favor para mim. Os que não fizeram, levanta a mão, faz favor. É por causa de idade, no caso? Por exemplo, se você vai fazer os 16, né, Doro? Que eu acho que até dia 8 agora ainda pode fazer os títulos. De maio. Porque ainda não tem a idade. Você não fez. Tá. Outra pessoa aí também? Alguma aí que está com a idade a mesma? Tá... Senhor presidente. Certo? Quem fizer 16 até dia 6 de outubro. Voto? Já faz o título. Já faz? Quem fizer tá. 16 Desculpa. anos até dia 6 de outubro. Certo? Não, beleza, Valdir. Vou te perguntar, você tem um motivo para não votar dessa vez? Você está em dúvida? Assim, de ir lá exercer seu papel de cidadão? Leva lá para mim, por favor. Não, não esquenta a cabeça, não. Isso aqui é para a gente debater mesmo com vocês, ué. Não pode ter vergonha de nada, não. Tive oportunidade lá ainda, não? Como que é o seu nome? Carla. Carla? Tá beleza, Carla. Passa para outra aí que levantou o dedo aí para mim, por favor. Ué. Não precisa ter vergonha, não. Pode falar, ué. Isso aí é para ajudar vocês mesmo. Quem? Nenhum outro levantou mais. Só a Carla que foi a da frente de tudo. Essa turma toda faz título. Hein? Faz. Qual que é o seu nome? O Anderson? Tá. Então tá beleza. Pois é, gente, tá aí uma oportunidade de você estar participando da vida, né, legislativa. Mas pois é, mas valeu demais.
Eu fico muito satisfeito em estar aqui, nós, vereadores, em receber vocês nesta casa. E que não seja só essa vez. Venham mais, venham participar com a gente aqui das reuniões. É todo dia 15, às 4 horas da tarde. Para alguém que tiver aí, que se der para vir. Vem para você estar mais por dentro disso aqui. Tá? Eu quero agradecer ao nosso advogado da Câmara, o Pitil, por ter dado esses esclarecimentos para a gente, aos professores que estão e aos nossos funcionários da Câmara. E antes de vocês irem, vai ter um lanche aqui para vocês, viu? E eu quero que vocês participem conosco aqui. No mais, muito obrigado. Desculpa aí, Vandinho. Um recadinho para vocês. Goste de política, como o Doro falou, mas estude, busque uma profissão, que aqui é passageiro. A gente depende de cada um de vocês. 4 anos você está aqui, no outro não está. Então, estude bastante, busque uma profissão e queira gostar de política e vem participar, mas busque o estudo e a profissão primeiro, porque aqui é passageiro. E não tenham vergonha, viu? Pode ter certeza. A gente enfrenta cada coisa, minha filha, que vocês precisam de ver. Mas tudo é isso mesmo. No mais, muito obrigado a todos, viu, gente? Senhor presidente, eu quero falar um pouquinho. Boa tarde a todos. E em nome da EDNews, eu quero parabenizar todos os professores que teve essa iniciativa aí de estar trazendo os meninos. E que, igual o senhor presidente falou, para voltar sempre, para estar nos prestigiando e aprendendo junto com a gente e nos ensinando também, né? E mais, muito obrigado pela visita de vocês aí, tá bom? A professora Raquel, passa o microfone para você. Boa tarde a todos. Em nome dos professores da Escola João Barreto, senhor presidente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de ter abrido as portas da Câmara, né, com tanto zelo e preparação para nos receber, para expor para os nossos alunos, né, toda a responsabilidade, todo o papel dessa casa perante a sociedade brasileira. E gostaria de deixar o recado aí para os nossos alunos, que essa é uma pequena oportunidade para aguçar a curiosidade de vocês em relação aos direitos e aos deveres, né? Porque fazer política é cuidar do direito e do dever do outro. Então, vocês, enquanto futuros eleitores e já eleitores, né, tomem consciência do que é ser política, do que é ser um político, para saber escolher os representantes de vocês. Cada um que está aqui hoje foi eleito pelo povo de Dores de Guanhães. E eles nos representam. Eles são responsáveis por legislar, ou seja, para aprovar as leis, para fiscalizar o executivo. E eles são os nossos escolhidos, certo? Então, a próxima Câmara, que vocês agora vão ser eleitores, também vão ser escolhidos por vocês. E para escolher, a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer a função, a capacidade de cada um, né? Então, vamos usar dessa sabedoria e do nosso direito para fazer valer e fazer um município diferente, um estado diferente, um Brasil diferente. Obrigada. Valeu, professor. Eu queria só perguntar mais uma coisa para quebrar o protocolo aqui. Quem que é cruzeirense aqui? Quem que é atleticano aqui? Eu sou americano. No mais, essa sessão está encerrada. Muito obrigado a todos.